Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Estamos aqui realizando hoje o programa de número 89 dessa série de entrevistas que nós estamos realizando com os empresários, os políticos e os executivos homenageados nas nossas promoções, que para aqui vêm expor o seu trabalho realizado e os seus projetos. Este programa que tem o apoio cultural da Sal e Brasa, Churrascaria e Gourmet. Hoje nós temos a satisfação de receber do nosso programa o prefeito de Pacatuba, o Zezinho Cavalcante, que foi durante 3 vezes homenageado nosso. Ele foi homenageado em 2009, em 2011 e em 2012. Essa promoção nossa que este ano completou 25 anos. Bodas de Prata. É uma promoção, então, inteiramente consolidada aqui no Ceará, que nós fazemos ouvindo os formadores de opinião. Para vocês terem uma ideia, este ano a nossa comissão julgadora contou com a participação do ministro Leônidas Cristino, contou com a participação do ministro do STJ, Raul Araújo, do doutor Domingos Filho, vice-governador do Estado, do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cláudio, do Luiz Odorico, que é diretor do Ministério da Saúde, dos senadores José Pimentel e Inácio Arruda, do ministro Biratã Aguiar, do desembargador Haroldo Rodrigues, do presidente do TCE, Valdomiro Távora, e outras autoridades importantes, formadores de opinião, jornalistas, dirigentes de entidades municipalistas, além de 8.435 internautas que também opinaram na nossa promoção. Então é uma promoção, graças a Deus, consolidada, vitoriosa, que inclusive eu vou fazer só um rápido relato aqui para vocês, nesses 25 anos dessa promoção, quais foram os municípios que obtiveram o primeiro lugar nas colocações. O prefeito que mais ganhou em primeiro lugar nessa promoção nossa foi o governador Cid Ferreira Gomes. O Cid foi 8 vezes homenageado na nossa promoção, quando ele foi prefeito de Sobral, e durante 6 vezes ele ganhou como o melhor prefeito do ano. E por isso ele foi escolhido o melhor prefeito dos 25 anos da nossa promoção, porque ele ganhou 6 vezes em primeiro lugar e ainda ganhou mais 2 vezes. Fortaleza ganhou 5 vezes, o doutor Juraci Magalhães ganhou 3 vezes, o Antônio Cambrai ganhou 1 vez e o Ciro Ferreira Gomes, em 1989, também ganhou 1 vez. E Capuí ganhou 2 vezes com o Dedé Teixeira, Horizonte ganhou 2 vezes com o Nezinho e o Chico César, o Crato ganhou 2 vezes com o Samuel Araripe, Beberibe ganhou 1 vez com o Orlando Facó, Pedra Branca ganhou 1 vez com o Góes, Quixadá ganhou 1 vez com o Hilário Marques, Quixeramobim ganhou 1 vez com o Cirilo Pimenta, Juazeiro ganhou com o Manuel Salviano, Pacuti ganhou com o Rômulo, Itauá ganhou com a prefeita Patrícia Aguiar, que foi eleita também a melhor prefeita mulher nos 25 anos, porque ela ganhou 8 vezes a promoção e ganhou 1 vez como melhor. Então eu queria fazer esse resumo dos 25 anos dessa promoção, que, como eu falei para vocês, inteiramente consolidada. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Zezinho, que foi um dos homenageados da nossa promoção agora de 2012. Zezinho, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que você fizesse um resumo aí do seu currículo pessoal e profissional. Bom, Faria, muito obrigado por ter me convidado aqui para a TV. É importante a gente participar. A gente sabe que Pacatuba é uma cidade da região metropolitana aqui, onde nós temos 73 mil habitantes, é uma cidade
que se tornou importante pela proximidade de Fortaleza e, ao mesmo tempo, Farias, pela questão assim, da industrialização de Pacatuba, desde a época do ex-prefeito Célio Rodrigues, que ela vem se industrializando, e a gente deu essa contribuição aí, porque Pacatuba também entrasse aí no rol das cidades que vem se industrializando aqui no estado de Ceará, principalmente na região metropolitana. E eu nasci em Pacatuba, eu sou... Aí você é de lá mesmo? Sou de Pacatuba, sou filho de lá, meu pai é de Pacatuba, minha mãe também é também serrana de Pacatuba, vamos dizer assim. E o meu avô, os avós da minha mãe, eram dono de terras, de serra, né? Sítios em serra. Certo. Porque na época, Farias, o pessoal lá, quem tinha dinheiro na época era quem tinha serra em Pacatuba. Certo. As pessoas que tinham serra, que eram donos de sítios. E com a industrialização, valorizadas, né? Com a industrialização, com a valorização, com o comércio, foi acabando aquele valor dos sítios lá, e nós passamos lá a valorizar mais o comércio, a indústria de Pacatuba. Mas antigamente, quem tinha sítio na serra era uma pessoa rica, né? Pessoa que se destacava no município, com muita serra, com muita banana, vendia banana, então muitos faziam banana seca. Então, Pacatuba é uma cidade que ela é chamada de Pacatuba porque ela é uma terra da paca, chamada terra da paca, é um animal parecido com uma capivara, né? Parecido com a capivara, uma paca, e aí o nome indígena, Pacatuba, certo. Tá certo? Terra da paca. Então, é uma cidade próxima a Fortaleza, 34 quilômetros, dependendo de você onde você vai, em Fortaleza, cidade de 30 quilômetros, 34 quilômetros de Fortaleza. A maioria das pessoas ainda vem fazer faculdade aqui. Alguns, nós já temos a UVA lá, que tem parceria com a UVA. Mas assim, eu nasci e me criei em Pacatuba. Certo. Estudou lá mesmo? Não, aí quando tive 13 anos de idade, chegou um tio lá em casa, o tio Oswaldo Cavalcante, que ele era um mestre que ensinou no liceu do estado do Ceará. Foi meu professor. Pronto, o Oswaldo Cavalcante era meu tio e ele era aquele cara carrasco chamado. Professor de latim. Latim e de português, né? Português. Foi meu professor. Ele era um cara que era muito rígido e tal. Foi meu professor. E ele tinha sido seminarista, tinha viajado para a Itália, tinha feito curso lá de seminário lá na Itália, voltou, casou com a tia Margarida e me convidou, chegou lá para o papai e disse: Oscar, eu preciso de você, sempre estou aqui na sua casa. Tem algum filho seu que gosta de estudar, que queira ir para Fortaleza? E ele morava na Gentilândia, ali morava ali próximo ao PV, certo. Na rua Nossa Senhora do Remédio ali. Certo. E ele chegou para mim: rapaz, tem aqui o Zezinho, né? Já me chamava de Zezinho, ou Dedé. Tem um Zezinho aqui que gosta de estudar. E me convidou, falou para mim, eu disse: eu vou, pai, não tem problema não, vou, que eu queria estudar no colégio melhor e tal. Naquela época, em Pacatuba, só tinha um colégio agrícola, né? Certo. E o colégio agrícola era um colégio que ele ensinava também lá, o tio Oswaldo ensinava no liceu do estado de Ceará, ensinava lá também. Ele era um dos melhores professores do liceu, me lembro bem. Muito bom, e ele tem umas histórias do tio Oswaldo que ele reprovou a filha uma vez por 2 décimos, entendeu? Ele era muito rígido. Muito conhecida essa história dele aí, de ele reprovar os alunos, mas porque ele também, ele vinha da linha dura, né? Vinha da Europa, vinha de um estudo já diferenciado, né? E eu fui morar na casa do meu tio Oswaldo lá. E aí você foi estudar no liceu? Não, aí eu fui estudar no Colégio Cearense. Certo. Todos os filhos dele estudavam no Colégio Cearense e tinha a dificuldade, porque o tio Oswaldo era professor, então professor não é. Professor, eu sou professor, por exemplo, também. Mas estou dizendo assim, o professor não ganha bem. O professor é uma pessoa que ganha razoavelmente, então dá para viver e dá para criar os filhos. E ele ele tinha 8 filhos e tinha 5 estudando no Cearense. Certo. E lá, os 5 já entrava, eu entrando também no Colégio Cearense, eu fazia o 6º. Certo. 6º que estava na casa dele, que estava sendo, vamos dizer assim, estudando no Colégio Cearense, e tinha um abatimento que os professores já tinham, com mais 6 filhos lá no Colégio Cearense. E o papai, logicamente, pagava os meus estudos, mas que entrava na conta do tio Oswaldo. E eu lembro, como se fosse hoje, que tinha outro tio meu lá, que toda semana deixava
um saco de um caçoado de banana. Para que era filho demais, era gente demais comendo lá na casa dele, e o papai também comprava muito arroz, e o papai era negociante de castanha, algodão e comprava arroz. Ele era como se fosse o Banco do Nordeste de Pacatuba. Ele chegava, ele tinha pessoas que iam plantar em Pacatuba, ele dava o dinheiro adiantado, o cara plantava, quando chegava o arroz, pegava o arroz e ele chegava, só os caras estão aqui, ele disse, não, vai dar uma volta aí no centro aí, pesquisa o preço, para saber se você quiser me pagar, me pague em dinheiro, se não, se você quiser vender o arroz, eu compro, entendeu? Então, sempre fazia assim. E é muito difícil, hoje em dia, acontecer isso com as pessoas, né? As pessoas antigamente cumpriam a palavra de você pagar o que você tinha recebido, né? E em arroz, vamos dizer assim, né? Então, eu fui morar na casa do meu tio Oswaldo, estudei no Colégio Cearense, fiz o primário todinho lá, a questão até, vamos dizer, o científico, até o primeiro ano científico. Depois fui para os Farias Brito, e no Farias Brito terminei no Farias Brito o primeiro, segundo, terceiro ano. Fiz vestibular e passei para Química, primeiramente, Engenharia Química. Depois fiz para Ciências Contábeis, passei para Ciências Contábeis também. Me formei em Ciências Contábeis na Federal, Universidade Federal do Ceará. E depois fiz Pedagogia na Estadual. Aí me formei também em Pedagogia. Você fez 3 faculdades? Não, aí a Química eu não terminei. Tá certo. Química eu iniciei e fui para 2 faculdades. E aí como é que você ingressou na política? Fiz pós-graduação, né? Em também metodologia do ensino. Mas isso aí são para completar mais a parte pedagógica. Agora, a política em si, Farias, é o seguinte, papai já tinha sido prefeito em Pacatuba em 1970. Tá certo. Em 70 ele foi prefeito, foi eleito para ter aquele tampão, aquela época, que eram 2 anos apenas, o prefeito foi prefeito 2 anos só. Então, o papai foi prefeito 2 anos e ele passou esse período, ele era comerciante. O papai não gostava, ele gostava sempre de política, mas ele não era muito político, ele era mais comerciante. Um fino trato com o comércio, né? Mas, mesmo assim, eles também gostavam de política. Todo dia lia jornal, se interessava pela política brasileira, pela política do nosso município. E eu, já jovem também, a gente vinha, o pai, você puxa um pouco o pai, as raízes do pai, né? E viu meu pai prefeito e dizia, rapaz, eu ainda vou ser prefeito de Pacatuba, porque a história diz, quando geralmente o pai é prefeito, a família tem uma tradição política. Meu tio Cavalcante era um tio também que tinha uma raiz política muito grande no município, sempre foi oposição, sempre foi do lado do Mauro Benevides, do lado do senador Mauro Benevides, era do MDB, aquele antigo MDB. Que era oposição fazia à Arena. Oposição até o meu pai lá, porque meu pai era da Arena. Certo. Na época, meu pai era Arena. E naquela época, Farias, você sabe que a política era diferente. A política você poderia... O eleitor passava na sua casa, comia um pãozinho de manhã, meio dia ia lá almoçar, ia votar e voltava por lá, ainda pegava o dinheiro para ir, pegava o ônibus para ir embora, né? Então, naquela época, a justiça eleitoral era totalmente diferenciada, não é uma época tão muito, não, que eu sou um cara novo, sou de 1960, né? Então, mas a gente já ficava com o pai, com a mãe, fazendo aquela coisa, ajudando uma pessoa, ajudando ali outra, ajeitava um eleitor, entendeu? Para votar, então... Eu passei por vários votos aí, voto camarão, aqueles votos que você só podia votar num local e não tinha mais o que votar. Ou eu votava naquele, eu não votava, né? É verdade. Então, meu pai foi prefeito em 70 e após isso aí, Pacatuba teve o seu Isaac, teve o Valtinho, que foram prefeitos. Cada um dos prefeitos que passou em Pacatuba, Farias, deram a sua contribuição para o crescimento da cidade. Mas eu tenho que dizer aqui uma coisa, que na realidade o Célio foi que realmente fez assim uma revolução na cidade. E quando o Célio chegou em Pacatuba, ele me procurou. Disse assim, rapaz, vamos fazer aqui, vamos ajudar Pacatuba, vamos fazer que Pacatuba cresça, vamos fazer que... E chegou para mim e eu disse, rapaz, aqui Pacatuba é muito atrasado, Pacatuba é uma cidade da região metropolitana que deveria ter mais desenvolvimento, poderia ser mais desenvolvida, ter indústria, a gente vê as indústrias passando aqui para Redenção. Ali naquela época teve aquele pessoal que vieram para ali para Redenção, Farias, levando, eu acho que eram chineses que vieram com negócio de bicicleta, não sei o quê, e passava por cima de Pacatuba, a gente não via o desenvolvimento da cidade, Maracanaú crescendo aqui vizinho, e Eusébio crescendo do outro lado, a gente via as cidades crescendo e a gente parado, né? Certo.
Então o Célio me chamou e o Célio ganhou a eleição lá do Valtinho por 25 votos. E depois que o Célio ganhou a eleição lá, eu fiquei acompanhando o Célio na trajetória política dele. Mas você era o quê na época que o Célio... Não, eu era comerciante. Meu pai... Ah, você não era vereador? Não era vereador nada. Eu já tinha largado a vida política. Certo. E tinha uma padaria lá e ficava nessa padaria, tinha comércio, meu irmão tinha outro comércio, entendeu? Ficou ajudando o Célio, mas sem ser Foi, político. sem ser... Não, aí o Célio me convidou para que eu fosse ser secretário dele. Ah, tá certo. Aí eu fui ser subsecretário de Educação. Certo. Porque nós tínhamos um compromisso com o professor Chiquinho. Então fui ser secretário e depois o Célio foi galgando algumas posições e cheguei a prefeito, já sendo vice-prefeito do Célio Rodrigues. Certo. Quer dizer que você foi secretário, foi vice-prefeito do Célio e prefeito. E prefeito. E fui vereador, na época, independente do Célio, bem antes. Eu era novo, tinha 23 anos, fazia faculdade e era vereador de Pacatuba. Perfeito. Ô, Zezinho, nós vamos pedir a você e aos telespectadores 1 minuto para o nosso intervalo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui conversando com o prefeito de Pacatuba, Zezinho Cavalcante. Zezinho, você agora vai falar sobre a sua administração. Eu queria que você fizesse um resumo aí das principais realizações lá à frente de Pacatuba. Bom, Fares, é uma coisa difícil você falar do que você realmente fez, mas você depois que o Pelé, por exemplo, eu sempre dou uma explicação aqui em termos de futebol. O Célio realizou muito na Pacatuba, fez muito por Pacatuba. Ele foi prefeito, depois foi reeleito prefeito, né? E Pacatuba... Ele foi 2 vezes? 2 vezes prefeito, Ele já tinha sido uma antes. Já tinha sido uma vez. 2 anos antes, o Jani, né? Certo. O Jani saiu, foi cassado e ele assumiu 2 anos. Aí tinha sido 2 anos a época do Jani, mais 4 que ele foi eleito, depois reeleito, né? Certo. Então, o Célio ele foi um grande prefeito da cidade. Ele realmente fez grandes obras na cidade, pegou o Gereissati e modificou muita coisa no Gereissati. E assim, depois que ele fez essas obras todas no Gereissati, fez muita coisa em Pacatuba, eu fui o sucessor dele. E, na realidade, você ser o sucessor de um Pelé, vamos dizer assim, é mais difícil, né? É difícil. Você tem que dizer assim, rapaz, você tem que fazer uma administração maior do que os 8 anos dele, era muito complicado. Quando você sucede um bom prefeito, isso. É muito mais difícil. Muito mais difícil. É fácil quando você pega um prefeito muito ruim. Ruim, aí tá certo. Mas, assim, a nossa administração aqui, eu tive muitos problemas na nossa administração. Primeiramente, eu peguei o ano de crise. O ano de 2009 foi um ano todo de crise mundial. Você sabe que os municípios pegaram aí um baque danado em relação à FPM,
ICMS, o Estado retraiu, o governo federal retraiu as obras, tudo, né, em 2009. Em 2010 eu fiquei doente, Farias. Eu passei 6 meses sem andar, passei um ano me recuperando. Problema de coluna, né? Problema de coluna, eu tive uma bactéria na coluna, tive um problema sério. E nesse tempo ficou meu vice-prefeito lá, se bem que ele foi uma pessoa que ajudou muito o município, fez muito pelo município, mas não é como se fosse o prefeito. Não é que você vai ao deputado, e realmente aqui a gente consegue, você vai mais a Brasília, você procura mais verba com os deputados da gente e a gente é mais bem sucedido. Mas mesmo assim, Farias, nós fizemos muita coisa nesses 4 anos. Nós pegamos Pacatuba já bem organizada pelo Célio e o meu defeito que eu acho de administração, eu posso dizer aqui para você, posso dizer para todos os meus ouvintes aqui de Pacatuba, foi sempre a questão de folha de pessoal. Mas eu sempre tive um pensamento, como o Célio também teve, era de empregar as pessoas, as famílias pacatubanas. E outra coisa, o custeio hoje é muito caro no município. O salário hoje, nós temos um gatilho. Toda vida que o salário aumenta, o prefeito não quer saber de nada não, tem que aumentar o salário. Certo. Se o salário automático. É automático e não vem essa verba. Por exemplo, agora mesmo, Farias, eu como sou educador, e o município de Pacatuba, a minha classe, eu sou professor, lá eu tive que colocar mais 120 professores, porque eu tive que dar um terço ao professor para ele ficar um dia fazendo o seu planejamento no colégio, entendeu? Nós aumentamos 120 professores, que foi uma lei votada no Congresso pelos deputados federais, mas que o dinheiro eles não mandaram a mais, não. Você está entendendo? É mais uma despesa para o município que o município teve que arcar. Um ônus. Mais um ônus para o município. E eu, como prefeito, eu disse assim, eu tenho que seguir a lei. Agora, eu estou aí no meio desses 3.800 prefeitos, que nós estamos agora em Brasília, fomos lá pedir um apoio financeiro à Dilma, e a Dilma ficou de estudar, ainda está estudando esse apoio financeiro para os municípios, porque agora, nesse ano de 2012, né, encerramento do mandato da gente, nós pegamos aí esse baque aí de queda de FPM de novo. Então, e outra coisa que atrapalha muito os municípios, que eu posso dizer aqui para os prefeitos vindouros aí, para o meu sucessor lá em Pacatuba, que as eleições de 2 em 2 anos atrapalham muito. Você faz eleição para governador, para deputado federal, para deputado estadual, depois tem a sua eleição para prefeito. Eu não sei por que ainda não padronizaram, né, uma Exatamente. eleição. 2 em 2 anos tem eleição. Deveria ser unificada, porque o prefeito ele não tem condições, o prefeito... Agora, e a gente sabe que as verbas também, Faria, só saem naquele período. E os eleitores também sabem disso. Então fica aquela história de você procurar os deputados em Brasília, o deputado te arranja a verba, você corre em Brasília, arranja, vai colocar no seu município lá. E se você não tiver bons candidatos a deputado, você também fica fadado aí, também não fazer uma boa administração. Mas nós fizemos muita coisa em Pacatuba. Eu vou deixar o município mais ou menos sanado, porque eu não posso dizer que vou deixar tudo direitinho. Mas lá eu paguei 13º a todo funcionário. Estou pagando a metade do 13º agora a todos eles. Vou pagar todo mundo, Farias. Todo mundo que é 13º, salário, a comissionado, todo pago. A comissionado, a temporária, contratado, todo mundo pago. Certo. A única folha que eu vou deixar para o dia 10 é a de saúde, porque é do meu calendário. Por exemplo, dezembro eu pago em janeiro a saúde. Novembro eu paguei agora no dia 10. No dia 10 agora eu pago a folha de dezembro da saúde. Certo. Então sempre é assim, mas todas as outras folhas, gabinete, administração, finanças, todas essa outra folha é pago rigorosamente no mesmo mês. Então, esse um problema também nosso de caixa, de fluxo de caixa, porque quando o FPM cai, você fica naquela questão de você já ter uma folha para pagar, então complica muito mais aos fornecedores, os fornecedores ficam numa questão mais difícil lá em Pacatuba. Mas nós vamos fazer sim, vamos deixar tudo organizado. Questão de fornecedor, estou tentando ver agora o que é que eu tenho agora em dezembro, para deixar mais ou menos batido todos os fornecedores, todas as dívidas do município, deixar mais ou menos organizado, porque é um dever meu fazer isso aí.
e principalmente com o funcionalismo público que eu quero fazer, deixar o funcionário tranquilo para que o outro administrador municipal veja também a tabela que nós tínhamos lá em Pacatuba, tabela do funcionalismo, a tabela paga em dia, entendeu? Nunca atrasei um dia sequer a folha de município de Pacatuba. Então, é uma honra nossa, desde a época do Célio que a gente faz isso, certo. Que vai ser, que eu espero que o Alexandre, que ganhou a eleição agora, cumpra isso aí também, que ele pode fazer isso aí, que isso é uma coisa que ele é só se organizar, né, dentro do município. E como é que está Vamos deixar... a questão da sucessão? Como é que está? Não, fizemos a transição. A transição está indo bem? Foi bem. Ele mandou 3 pessoas, nós temos uma conversação, eu sou um adversário político do Alexandre, não sou inimigo dele, nós somos apenas adversário político. Isso. E a gente tem um bom relacionamento. Ele mandou lá a transição, nós mandamos 3 pessoas e está sendo assim, conforme... Está tranquilo. Está sendo tranquilo. Nós vamos deixar lá, Farias, vamos deixar R$400 mil, que está empenhado para recuperar a rodoviária do município de Pacatuba lá, que é um sonho meu, fazer uma reforma na rodoviária de Pacatuba. Nós temos uma praça do PEC, que é aquela praça de educação e cultura, que são 2 milhões e uns quebrados, está lá também, já tem uma parte do dinheiro em conta, que ele vai, com certeza o Alexandre vai tocar essa obra aí, que é muito importante para o Jereissati. Nós temos uma caixa econômica que eu estou deixando também lá, mais um banco para Pacatuba lá no Jereissati também. Essa Caixa Econômica ela está sendo construída também. Uma agência da Caixa Econômica. Uma agência da Caixa Econômica, que nós temos um Banco do Brasil só em Pacatuba e um Bradesco na sede. Com essa Caixa Econômica agora faz 3 bancos em Pacatuba. Nós temos também uma UPA, nós conseguimos uma UPA para Pacatuba, aquela unidade de pronto atendimento, certo. Que tem também, que vai ser um mini hospital lá no Jereissati, que ela também já está sendo... Já está em construção. Ela não está sendo licitada agora. E ela vai começar também, se Deus quiser, no período dele aí também, do Alexandre. Você conseguiu com o governador Cid essa UPA? Não, a UPA é no governo federal. Foi um certo. projeto que nós mandamos para Brasília e nós conseguimos com o governo federal. Nós temos a Delegacia da Mulher para ser inaugurada, obra também conveniada com o governo do Estado, aqui que você lembrou agora a mim. Nós também temos assim, são vários projetos que me vêm à mente agora, que nós deixamos encaminhados ao próximo governo para que ele dê continuidade a esse trabalho. Tinha também o resto de uma recuperação de asfalto lá no Jereissati, que também tem que ser programado lá no DER também, né, para completar esse resto de asfalto, que era um tapa-buraco, que nós iniciamos e foi paralisado por conta das eleições agora. Então, Farias, coleta de lixo em dia, a questão, nós temos alguns problemas que ele vai pegar, mas é um problema também futuramente dele, que seria meu se eu fosse prefeito, seria do próximo prefeito que vai ter. Ele vai pegar alguns problemas que são problemas sérios, como o aterro sanitário, que nós temos um problema sério lá no nosso aterro. Temos um consórcio lá, que é Pacatuba, Guaiúba e Itaitinga, que o consórcio não mandou, tá entendendo? Que não mandou o consórcio, mas que ele tem que chamar os outros prefeitos eleitos de Itaitinga e de Guaiúba para sentar e tentar ir atrás do governo e ver como é que ele vai trabalhar essa questão do lixo, que já é uma lei federal e que todos os municípios, a partir de 2014, se eu não me engano, eles vão ter que ter seu próprio aterro, ter que ter sua própria, vamos dizer, onde colocar o seu lixo, vamos dizer assim, pela lei, né? E assim, nós vamos deixar uma administração tranquila, eu sou muito consciente disso. Nós fomos muito perseguidos, sabe, Faria? Muito perseguidos, mas assim, vamos sair de cabeça erguida, se Deus quiser, entregar o mandato ao povo de Pacatuba. Pacatuba nos conhece, tanto conhece a mim, como conhece o Renato, como conhecia o Célio, tá certo? Conhecia as pessoas que faziam a nossa administração. Nós não trabalhamos só, essa administração da gente, a gente queria aqui dizer, Farias, que tem uma grande equipe trabalhando com a gente, porque você não faz uma administração só. Você tem que ter um bom grupo de secretários, tem que ter secretário de Educação, secretário de Finanças, secretário bem assessorado. Nós temos a Câmara dos Vereadores, que eu também queria mandar um abraço aqui para todos os vereadores, os eleitos e os que passaram agora, o presidente da Câmara, Medeiros. São pessoas que ajudaram muito o município a crescer.
porque a gente sabe que o município tem que ter aquele elo prefeito e Câmara para que a gente faça assim, uma independência dos poderes, mas ao mesmo tempo, Faria, nós temos assim uma irmandade, vamos dizer, tá certo? Sendo independente, mas harmônicos, né? Para que a gente faça uma grande cidade. E eu me orgulho de ser pacatubano. Espero que o próximo administrador faça com que nossa cidade cresça. Ganhamos o selo Unicef há pouco tempo agora. O selo Unicef. 65 municípios do estado do Ceará e Pacatuba está lá no meio de mais um selo Unicef. Nós somos tetracampeões do selo Unicef, onde nós estamos melhorando os índices da educação, índice da saúde. Então, se Deus quiser, deixaremos a cidade aí, uma cidade próspera, cidade boa de se governar, uma cidade onde a administração da gente teve muita falha, mas nós tivemos muito sucesso na administração. Ô Zezinho, e aquele espetáculo de Paixão de Cristo? Vocês fazem um grande espetáculo lá, me parece que é o maior do Ceará, né? O maior do Ceará. E isso foi na gestão do Célio, foi que começou esse trabalho? Na realidade... Porque hoje é um espetáculo grandioso. Na realidade, Fares, ali aquele espetáculo ele já vem há 100 e tantos anos, né? Que a gente já faz aquele espetáculo. Aliás, 100 e poucos anos é a cidade, eu estou dizendo... Ele já tem 20 e poucos anos de encenação. Mas vem crescendo lá. Aí vem crescendo. Então, começou aquela Paixão de Cristo, tem até uma coisa pitoresca, né? Que o Cristo era o Paulo Pinto e o irmão dele era o cara que batia, aquele, que chamava lá o centurião, né? O cara que dava... Chicoteava Cristo, e Cristo ia caindo, pegando era o irmão dele? Irmão dele. E eles tinham brigado em casa e era no meio da rua. A Paixão de Cristo era no meio da rua. Então o Paulo vinha e o irmão dele, pá, nas costas dele, e ele disse, quando chegar em casa a gente conversa. Então, assim, ele começou ali no meio da rua, entrando assim, era um teatro como se fosse Nova Jerusalém, em Pernambuco, assim, sendo no meio da rua, sem muito, vamos dizer, sem ter muito profissionalismo. Certo. E hoje não, hoje é mais profissional, são 150 figurantes lá. Mas todos de lá de Pacatuba? Todos de lá, o Cristo aqui era de fora, só parece que era o Cristo ou outra pessoa. Mas todos os figurantes de Pacatuba, é uma grande encenação, a Paixão de Cristo de Pacatuba. Me parece que desde o tempo do Célio, que a prefeitura deu um bom incentivo, né? Foi. Aí nós fizemos, Faria, com esse incentivo aí da Semana Santa, nós fizemos com que a Semana Santa de Pacatuba fosse a maior do Ceará e uma das maiores do Brasil. E nós esperamos que continue esse projeto, né, que é um projeto muito interessante, que os pacatubanos são conhecidos, né? A Pacatuba é conhecida como a terra da paixão, ou seja, que faz uma grande paixão de Cristo. Fizemos o carnaval lá, eu fiz carnaval 3 anos seguidos, carnaval em Pacatuba, pela juventude de Pacatuba, porque Pacatuba é uma cidade muito próxima de Fortaleza e as pessoas, o rico sai, o rico vai para as praias, o rico vai para Cambucim, vai para Bibiribe, Cascavel, mas as pessoas, assim, não estou dizendo, fica rico em Pacatuba, logicamente, algumas pessoas ficam, mas a juventude em si, o jovem que está começando a viver agora, que não tem dinheiro no bolso, que é aquele que, entendeu, que está ainda batalhando para a vida, esse aí não tem condições de sair e fica para o Pacatuba. Então nós temos que fazer o carnaval, e nós sempre fizemos esse carnaval, que as Andrés também é um ponto turístico muito bacana. As Andrés, geralmente o carnaval coincide aí com a época de chuva, né? De chuva, então fica as Andrés ali, fica muito bom. Os turistas vêm, a pessoal vem para as Andrés, vem ver os blocos de rua, que tem 3 dias de bloco de ruas também em Pacatuba. Então, a nossa cidade é uma cidade que vem crescendo, Faris. Eu espero que ela continue a crescer. É uma cidade que é agradável de se morar, uma cidade que tem 73 mil habitantes, uma cidade que hoje a gente se orgulha de dizer que é uma grande Pacatuba. Perfeito. Bem, Zezinho, eu queria agradecer a sua presença aqui, o nosso tempo passou, e dizer aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa quinta-feira às 14 horas, na sexta às 20 horas. Depois nós colocamos no YouTube essa entrevista do Zezinho, como já estão lá as outras 88. Este foi o programa
de número 89, e que teve o apoio cultural da Chau e Brasa na Avenida da Abolição e no Shopping Del Passeio. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e uma feliz semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.